Nossa aula de hoje, então, a gente vai fazer a cabecinha dela e também o cabelinho dela, tá? A base da minha cabeça aqui já está finalizada, mas eu vou passar para vocês aqui a receitinha, porque é uma sequência bem básica aqui da cabecinha, então eu vou deixar adiantado aqui e vocês sigam a receita para fazer a cabecinha de vocês, tá? É bem tranquilo de fazer, vocês não vão encontrar dificuldade. Vamos tecer até a parte, a gente vai chegar na parte do pescocinho, que daí a gente tece junto essa parte. Então, a gente fez aqui na boneca o pescocinho, né? Pra fazer o encaixe da cabeça. Agora, a gente vai trabalhar a cabeça, a parte aonde a gente vai encaixar no pescocinho dela, tá? O pescoço dela tem 18 pontos. Na cabeça, a gente vai deixar um pouco mais de pontos para que não fique tão apertado. Então, na cabeça, eu vou ficar com 22 pontos no meu trabalho, seguindo a receita, tá? E daí, quando eu chego aqui embaixo, ó, no finalzinho, que eu vou colocar o enchimento, quando eu vou colocando o enchimento, eu vou acomodando ele de uma forma que no meio da minha fibra fique um buraco, tá? Porque depois esse caninho vai entrar dentro desse buraco aqui. Então, a gente coloca o enchimento, preenche bem a cabeça, mas deixa no meio, a gente sempre deixa um buraco. E eu posso ir fazendo ele conforme eu vou enchendo assim, ó. Vou colocando enchimento, eu vou sentindo onde precisa enchimento e vou deixando o buraco aqui no meio. Porque a cabeça a gente enche bastante, mas não tanto quanto o corpo, tá? A gente enche o suficiente para que ela fique bem cheia, mas não fique dura, tá? A cabeça não precisa ficar tão cheia, porque a gente precisa deixar esse buraco aqui no meio para depois a gente fazer o caninho. Tá? Então, na cabeça eu tenho 22 pontos e essa é a última carreira da cabeça. Agora, eu vou subir aqui o caninho, que vai ser a parte interna para encaixar no pescoço. Então, eu venho aqui no primeiro ponto. Eu não estou trabalhando em espiral aqui na cabeça, já fiz um videozinho aí mostrando para vocês como que eu gosto de trabalhar a cabecinha. Estou trabalhando em carreiras de vai e vem, mas é a mesma coisa se você estivesse trabalhando em espiral, tá? Não tem problema, não muda nada, tá? Podem trabalhar em espiral tranquilamente. É que eu gosto de trabalhar, já expliquei, cabeça desse jeito. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho, se eu estivesse trabalhando em espiral, né, eu faria em espiral, mas como eu não tô, eu tô trabalhando com carreira de vai e vem, eu faço aqui o meu primeiro, o meu baixíssimo, subo a minha correntinha, e eu vou trabalhar pegando o primeiro ponto aqui só pela alcinha de trás aqui do ponto, ó, eu vou trabalhar em bló. Pego só a alcinha de trás do ponto, então se vocês estão trabalhando normal aí com marcador de ponto em espiral, vocês vão pegar só a alcinha de trás do primeiro ponto, tá? E eu vou trabalhar essa volta aqui toda em bló. E eu tenho 22 pontos nessa carreira. Então, eu vou fazer os 22 pontos, porque agora eu já tô começando aqui o cano interno do pescoço, tá? Onde a gente encaixa o pescoço, ó. E eu vou trabalhar toda essa volta, sempre pegando só na alcinha de trás do ponto, em bló, tá? Pra depois dar um caimento aqui da nossa base aqui. Então, por isso que eu trabalho só em bló nessa primeira carreira aqui. Tá? Então, eu vou trabalhando toda a volta aqui, pegando só na alcinha de trás do ponto pelos meus 22 pontos, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, trabalhando toda a volta em bló. Fiz aqui a minha voltinha em bló, ó, dos meus 22 pontos, tá? A gente trabalha a primeira volta em bloco, depois fica mais fácil na hora de dobrar pra dentro aqui. O nosso pescocinho fica mais bonito aqui o acabamento quando a gente trabalha em bló, essa primeira carreirinha. Então, aqui eu fiz a primeira volta dessa base do pescoço, né? E a gente vai fazer mais 9, porque são 10 voltas que a gente fez na cabeça, a gente vai fazer 10 voltas aqui também, tá? Então, agora eu vou fazer aqui a minha voltinha, mais 9 voltas, e depois eu venho pra gente encerrar e guardar o caninho aqui, dando um encaixe da cabeça juntos, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu só vou subir aqui 9 voltinhas de ponto sobre ponto. É claro que nessa parte aqui é um pouquinho mais chatinho de crochetar, porque a peça já tá toda cheia. Então, é mais difícil, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência quando a peça já tá com enchimento na hora de crochetar, tá? Então, vamos subir agora 9 voltas, contando com essa primeira aqui, serão 10 voltas. Feita aqui, então, ó, todas as minhas carreiras. Agora, eu cheguei na altura que eu já vou começar a fechar aqui. Antes de fechar, eu vou conferir se meu enchimento já tá todo completo aqui nas laterais, ó. Eu tenho que ter bastante enchimento nas laterais, fica o oco no meio, mas nas laterais ela tem que estar bem cheia, tá? Então, eu verifico assim se ela tá toda completinha de enchimento ou se eu preciso botar mais enchimento. A cabeça tem que estar bem cheinha. É só no meio que a gente não coloca enchimento para depois entrar com o caninho, tá? A minha já tá toda certinha aqui, então agora eu já vou começar a fechar. Aqui, pra fechar, a gente também fecha com mais pontos do que a gente fecha lá no pescocinho. Então, aqui eu tenho 22 pontos e essa próxima volta é toda em diminuições, tá? Então, essa próxima volta aqui eu vou fazer no total aqui 11 diminuições.
Feita a minha volta aqui, então, agora eu vou fazer o corte do meu fio aqui. E aqui eu também vou deixar um pedaço de fio pra gente fazer o acabamento. E pra depois a gente ter um espaço de fio pra gente fazer o encaixe das pontas, tá? Fazer a articulação das pontas do fio. Então, aqui, ó. Volto o último ponto aqui e agora eu vou fechar aqui com 11 pontos. Detalhe que aqui no pescoço, como vocês podem ver, não tem enchimento, tá, gente? Não tem. A parte do pescoço não vai enchimento, vai só nessa parte aqui do corpo. Da cabeça é sem enchimento e fica o buraco também pra gente depois botar pra dentro. Então, aqui eu vou botar numa agulha de tapeceiro e vou fechar aqui no falso anel mágico que a gente tá acostumado a fazer pelos meus 11 pontos. Também aqui a gente fecha sobre mais pontos, tá? Então, aqui eu vou fazer o encerramento aqui naquele falso anel mágico do nosso trabalho. Aqui, ó, encerrei o falso anel. Agora, essa parte aqui a gente vai colocar pra dentro do nosso trabalho. E o meu fio aqui, depois eu vou levar lá pra cima. Pra colocar pra dentro aqui, eu posso empurrar com o meu dedo, né? Ou eu posso pegar alguma coisa. Eu vou usar essa minha tesoura aqui que não tem ponta, não pode ser nada com ponta, pra não perfurar o trabalho, tá? E vou empurrando assim, todo esse caninho pra dentro da cabeça aqui. Com cuidado pra não rasgar, né? Não cortar os pontos. Pode ser com o cabo da agulha também, com o que vocês quiserem. O importante é que ele entre todo pra dentro aqui, ó. Por isso que também ali no meio não pode ter enchimento, tá? Pra que ele entre direitinho. Então, eu vou empurrar até que eu sinta que ele entrou todo o caninho pra dentro. Ó, entrou todo o cano pra dentro. Venho com o meu dedo aqui, ajusto. Ó, tá todo. Sinto que ele vai bem no meio da cabeça. Tá pronto aqui, então, essa parte. Esta parte aqui. Depois esse fio, eu vou passar aqui por dentro e vai cair aqui em cima, mas depois que eu já tiver com o cabelo tudo pra gente fazer o encaixe da cabeça, tá? Não é agora. Também trabalho aqui, né, obviamente na minha cabeça, aqui na minha fibra, pra que não fique deformada, né? Essa parte aqui, ó, é que a gente vai encaixar aqui depois, ó. Deixando uma diferença aqui de 2 carreirinhas pra fazer o pescocinho dela, tá? Então, ó. Tá pronto o sistema de encaixe da cabeça. E depois, na hora que a gente colocar a cabeça, é o pulo do gato, tá, gente? Que vocês podem escolher aqui, ó. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a costura dessa cabecinha aqui pelos pontos, pelas alcinhas que ficaram aqui, vocês podem costurar. Mas ela vai ter um sistema que a gente vai encontrar os fios aqui e vai fazer a amarração pra ela ficar articulada, girar pra um lado pro outro. Ou vocês podem também colocar cola na parte aqui do pescoço e deixar a cabeça fixa, tá? Daí vai depender da idade da criança que vai receber a boneca, né? Então, ó. Agora eu vou começar aqui os bordados e cabelinho e vamos entrando na reta final da nossa bonequinha. Pra fazer o cabelinho dela, eu já antecipei aqui a base de aumentos do cabelinho dela. E essa base de aumentos aqui é proporcional à cabecinha dela, que tem 72 pontos. Na cabeça, eu trabalhei até a carreira de 10 pontos em um aumento. Na base do cabelo, eu vou trabalhar até a carreira de 6 pontos em um aumento. E vou ficar aqui com 48 pontos para trabalhar o cabelinho dela, tá? Aqui também eu intercalei carreiras em bloco, que é onde a gente vai trabalhar as camadas de cabelo. Então, eu fui intercalando aqui entre carreiras, trabalhando o ponto inteiro, e carreiras trabalhando em bloco, preservando essa alcinha aqui, de onde a gente vai trabalhar os cachos do cabelo dela. Mas eu vou deixar pra vocês aqui, ó, rolando a receitinha dessa base aqui, ó, que é bem tranquilo de fazer, que são só bases de aumentos, tá? E aqui também as carreirinhas que eu trabalho em bló, tá tudo determinado aqui na receitinha. Agora a gente vai começar a trabalhar o cabelinho dela, tá? Pra trabalhar o cabelinho dela, meu último ponto aqui, eu vou vir dentro do primeiro ponto e já vou puxar um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu fiz a base do cabelinho numa cor só, mas o cabelo eu vou fazer todo colorido com as cores de unicórnio, tá? Então, eu vou fazer no tom de azul, amarelo, verde, rosa e o lilás, tá? Mas vocês podem trabalhar aqui com quantas cores vocês quiserem ou só com uma cor também, tá? Então, eu vou iniciar aqui já com a cor que eu fiz a base do cabelinho, que é azul, e vou iniciar pela franja. Vou subir aqui 33 correntinhas pra gente começar a fazer esse cabelinho, tá? Então, eu vou seguir subindo as correntinhas aqui até fazer 33 correntinhas. Feita aqui as minhas 33 correntinhas, eu vou laçar o meu fio e vou voltar aqui na terceira correntinha a contar da agulha. 1, 2, 3. Vou voltar trabalhando agora um meio ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui, até chegar lá na base do meu cabelinho. Então, para cada correntinha, eu vou colocando um meio ponto alto, tá?
o meio ponto alto, eu laço o meu fio, entro no ponto, fico com as 3 laçadas e tiro as 3 de uma vez só. Assim eu vou fazer até chegar na base lá do meu cabelinho. No total aqui, eu vou fazer 30 meio pontos altos, tá? Pra essa primeira etapa do cabelinho aqui. Vou seguindo em meio pontos altos, então, até chegar aqui embaixo. Cheguei aqui no final das minhas correntinhas, trabalhando em meio pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto que segue e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço o baixíssimo e torno a subir aqui as minhas 33 correntinhas. E volto trabalhando os mesmos 30 meio pontos altos até chegar aqui na base de novo, tá? Então, aqui a gente vai repetir a mesma sequência que a gente fez aqui. Vai subir as correntinhas, vai voltar na terceira e vai voltar trabalhando em meio pontos altos, igualzinho a gente fez aqui. Terminei aqui a minha sequência de meio pontos altos, ó, voltei trabalhando 30 meio pontos altos pelas correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto eu fecho com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto e agora, quando eu puxar aqui, eu não vou mais puxar o fio azul, porque a cada 2 cachos eu vou fazer a troca de cor pro cabelo dela, unicórnio, ser bem colorido. Então, aqui eu corto o fio azul e já vou pra próxima cor. A minha próxima cor aqui vai ser amarela, mas vocês podem trabalhar aqui com a cor que vocês desejarem, tá? E quantas cores vocês quiserem. Se quiserem também fazer todo o cabelo de uma cor só, é só não trocar a cor, tá? Então, aqui, ó, agora eu vou puxar o baixíssimo aqui no próximo ponto, ó. Vim no próximo, fechei, vou no ponto da frente e puxo o baixíssimo. Já com a cor que eu vou trabalhar, que é o amarelo. Vou ajustar esses 2 fios aqui, ó, depois eu dou um nozinho aqui, que vai ficar tudo embaixo do cabelo, não vai aparecer. Agora, aqui eu vou seguir a sequência igual, tá? Só com a troca de cor. 33 correntinhas, volto na segunda, trabalhando 30 meio pontos altos, tá? E eu vou fazer 8 cachinhos pra franja, tá? E a cada 2 caixinhos eu faço a troca de cor, então, do meu cabelinho aqui. Então, aqui é só sequência. Então, eu vou fazer os meus aqui, vou subir, vou descer, fazer a minhas 2 cachinhos no amarelo, vou trocar a cor e assim eu vou até fechar 8 cachinhos, tá? Depois que eu fizer os meus 8 cachinhos, eu retorno com vocês pra dar sequência no cabelo. Finalizei todos os cachinhos aqui da minha franja, ó, são 8 no total, fui intercalando as cores aqui a cada 2 cachinhos. Aqui embaixo, onde eu fiz a união dos fios, a troca dos fios, ó, eu vou dando um nozinho e corto os excessos aqui, que isso aqui tudo fica embaixo do cabelo, então não tem problema, porque não vai aparecer, tá? Então, a gente vai tirando os excessos aqui dessa troca de cor. Agora, a gente vai passar pra fazer os cachos longos do cabelo, tá? Aqui é os cachos curtos da frente. Agora, aqui, ó, eu fiz aqui minha última sequência, né, do último cacho da franja. Cheguei aqui, ó, vou voltar pra vocês pegar bem aqui. Vou voltar aqui, fazer o último baixíssimo aqui, fechando meus 30 pontos aqui. Meu último meio ponto alto, desculpe, não baixíssimo. Ó, meu último meio ponto alto, fechei 30 meio pontos altos da franja. Venho no próximo ponto, puxo um ponto baixíssimo e finalizo. Agora, no próximo, quando eu puxar o baixíssimo, aqui eu já puxo a cor nova pra mim trabalhar. E já vou subir aqui agora a quantidade de cachos pro cabelo. Os cachos do cabelo é um pouquinho diferente que a gente vai fazer. Aqui eu vou fazer 63 correntinhas pra base do cabelinho dela, tá? Porque é um cabelo bem longo e ela é uma boneca grande, então preciso de 63 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e vou seguir até fechar 63. Então, aqui, ó, fiz as minhas 63 correntinhas, vou laçar. E agora eu vou vir a contar da agulha aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou colocar meio ponto alto, tá? Então, aqui eu fiz um meio ponto alto. Venho na próxima correntinha, as correntinhas que eu virei já vai valer por um meio ponto alto, porque aqui seria como se fosse um aumento em meio ponto alto, tá? Venho no próximo e vou fazer 2 meio pontos altos no mesmo ponto, ó, 1 e 2, formando um aumento em meio ponto alto. No próximo, novamente, eu vou fazer aumento em meio ponto alto, 1 e 2. No total aqui, eu vou fazer 20 aumentos em meio pontos altos, tá? Então, ó, para cada
correntinha que eu tenho aqui, eu vou botar 2 meio pontos altos juntos, formando um aumento. No total, fazer 20 aumentos em meio pontos altos, tá? Então, por 20 correntinhas, eu vou seguindo fazendo os aumentos. 20 aumentos em meio pontos altos, a gente faz aqui essa sequência de aumento para que as pontas do nosso cabelo fiquem enroladinhas, tá? Mas daí é só as pontas que vai formar o cacho, tá? Agora, a gente vai vir aqui no próximo e já vai começar a trabalhar só um meio ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui, tá? Agora não tem mais aumentos. Agora a gente vai fazer no total aqui 40 meio pontos altos até chegar lá na base do nosso cabelinho. Agora é só um meio ponto alto para cada ponto para cada correntinha de base aqui, né, para cada ponto das correntinhas, até fechar 40 e chegar no final delas, tá? Vamos seguir aqui em meio pontos altos sem aumentos agora. Cheguei aqui no final, ó, das correntinhas, trabalhei 40 meio pontos altos agora, depois dos 20 aumentos. Venho no próximo ponto, fecho com o baixíssimo. E no próximo, eu faço o baixíssimo e novamente aqui eu vou subir as minhas 63 correntinhas. Voltar na terceira, trabalhando 20 aumentos em meio pontos altos e depois trabalhando 40 meio pontos altos pelas correntinhas e vai dando esse resultado aqui, ó, gente. Tá? Que é a parte do cabelo mais longo dela, tá? O cacho é só nas pontas. Então, agora a gente vai fazer aqui também a cada 2 cores, intercalando e trocando as cores, a gente vai fazer por todos os pontos que nos sobraram aqui, tá? Então, como é sempre a mesma sequência, não vou fazer porque, com vocês todos, porque não tem necessidade, vocês só vão seguir sempre a mesma sequência, ó. 63 meio pontos altos, volta no terceiro, fazendo 20 aumentos em meio pontos altos e depois 40 meio pontos altos sem aumentos até a base. Vem no próximo, fecha com o baixíssimo, no próximo, puxa o baixíssimo e começa tudo de novo. A cada 2 cores, a gente faz a troca de cor do cabelinho, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui, então, os meus cabelinhos e depois eu venho pra gente começar a segunda camada do cabelo juntos. Chegando aqui no final, então, fazendo aqui, ó, o último meio ponto alto do último cachinho. No total, eu fiz 18 cachinhos longos e aqui eu fiz 8 cachinhos da franja. Agora, vem aqui no pezinho do primeiro ponto, ó, que eu subi, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, e eu cortei o meu fio aqui, deixando uns 20 centímetros de fio, que este primeiro fio aqui é o fio que eu vou fazer a costura depois da base do cabelinho, tá? Então, eu deixo aqui um pedaço razoável de fio pra gente depois fazer a costurinha. Esse fio eu trago aqui pra baixo e deixo ele aqui em espera pra depois a gente costurar, tá? Então, aqui, ó, os meus cachinhos longos da parte do cabelinho e aqui os cachinhos mais curtos. Agora, a gente vai trabalhar nessas alças aqui que a gente deixou nas carreiras em flor. Aqui, a gente vai trabalhar só o cacho longo, tá? Vai ser sempre a mesma sequência aqui, ó. Então, aqui nas alcinhas, ó, que eu fiquei em flor, é onde eu vou trabalhar agora os meus cachos, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó, já no primeiro ponto da volta, e aqui eu vou puxar o meu fio pra mim começar a trabalhar. Vou dar aqui, ó. Sempre fazendo a sequência de a cada 2 mechas eu troco a cor do fio, tá? Então, eu venho aqui, puxo a minha laçadinha aqui, fecho e vou subir aqui o meu total de 63 correntinhas, igual a gente fez aqui. 20 aumentos em meio pontos altos e depois eu termino com 40 meio pontos altos sem aumentos, tá? 1, 2, 3, 4. Vou seguir aqui, fazendo as minhas correntinhas e depois vou voltar trabalhando a minha sequência e daí eu venho pra mim mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer aqui em cima. Chegando aqui no final da sequência, ó, fiz todo o meu cachinho. Sempre venho aqui, ó, na ponta do cachinho, ajusto pra ela ficar bem torcidinha, o cabelinho ficar com o cachinho na ponta. Venho aqui, ó, agora eu vou vir na próxima alcinha do próximo ponto aqui, ó, e vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou, no próximo, fazer o ponto baixíssimo e subir as correntinhas da minha sequência dos cachinhos aqui, tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa que a gente trabalhou lá embaixo, tá? Só cachos longos. São 63 correntinhas, voltando na terceira, vamos trabalhar 20 aumentos em meio pontos altos e depois 40 meio pontos altos na sequência. Sempre chego aqui embaixo, fecho com baixíssimo no próximo puxo baixíssimo e repito a sequência. Aqui, as pontas dos fios que eu vou iniciar aqui, eu sempre vou trazer aqui pra baixo do meu cabelo, ó. Pra amarrar embaixo do meu cabelo, porque depois, quando a gente costurar na cabeça, ele já
ficam aqui embaixo escondidos, não aparecem, tá? Então, eu sempre empurro pra baixo aqui, pra dar o acabamento dos fios, depois eu corto, que nem eu fiz aqui em cima, ó. Cortei todas as sobras de fio, onde eu fiz as amarrações, tá? E eu vou trocando a cada 2 cores. Vou trabalhar toda essa volta aqui ainda, que eu deixei, fazendo os cachos, intercalando, e depois mais a outra voltinha de bloco, tá? Então, eu vou seguir aqui, porque agora é só sequências aqui no nosso cabelinho, sempre é o cacho mais longo. Depois que eu finalizar, então, todo o cabelo, eu venho pra gente ver o resultado e colocar na cabecinha dela. Cheguei aqui no final de todos os meus cachinhos, meu cabelinho está assim, olha como que ele ficou, a nossa franjinha aqui, os cachos mais curtinhos da franja, e aqui o cabelo mais longo, tá? É bastante cabelo mesmo, é um cabelo bem colorido, porque ela é uma bonequinha unicórnio, então... E olha que lindo que ficou o cabelinho dela, tá, gente? Então, a gente tem 3 camadinhas aqui de cabelo, ó. Intercalando, então, nas carreirinhas que a gente deixou em bló, tá? Nosso cabelinho está assim. E agora, então, a gente tem que colocar o cabelinho na cabecinha dela. É super fácil de fazer esse cabelo, como vocês viram. Todos os fios eu rematei na parte inferior, que não vai aparecer na hora da costura. E aqui, eu deixei lá no início, então, o fiozinho pra gente prender na cabecinha dela. Pra fazer os bordados da nossa boneca, então, eu vou começar pela orelha. E eu vou fazer com o mesmo fio cor de pele, eu introduzi aqui um pedaço de fio na minha agulha e eu vou entrar aqui na lateral da cabeça dela e eu vou fazer sobre 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou contar aqui pra frente dos olhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre a 7ª e a 8ª carreira depois dos olhinhos, tá? Então, eu venho aqui por baixo, ó, desse jeito pra fazer a primeira orelha aqui, que vai ser a orelha esquerda. Puxo o meu fio. Vou deixar um pedacinho aqui depois a gente juntar e vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Por 4 pontinhos. Vou tirar os alfinetes de marcação aqui e vou dar 2 voltas aqui no meu fio pra mim trabalhar dentro dessa laçada aqui, tá? Então, eu faço assim. E aqui, novamente, dando 2 voltas. Desse jeito. Agora, eu venho com a minha agulha de crochê. Com a mesma numeração que eu trabalhei na boneca, ajusto as 2 laçadas aqui para elas ficarem com a mesma tensão. E agora, aqui dentro, eu vou puxar o meu fio e vou fazer aqui, ó, o primeiro ponto baixo. E agora, eu vou fazer 5 meio pontos altos. Então, eu laço, entro, fico com 3, tiro os 3 de uma vez só. 1. 2, 3, 4, 4 e o último 5. O último ponto aqui também é um ponto baixo. E um ponto baixo. Volto aqui. Agora, eu vou pegar esse fio aqui e vou passar e encontrar com esse outro aqui atrás. Então, eu venho com a minha agulha de tapeceiro. Entro aqui no mesmo lugar e vou levar esse fio para encontrar com o outro lá atrás. Pra gente dar um nozinho nos dois. Encontro aqui com o outro. Ajusto aqui a tensão dos dois, puxo bem, para a orelha ficar bem direitinha. E agora aqui eu amarro dando um nozinho nos dois. Nozinho bem apertadinho. Posso dar um nó triplo aqui, para garantir que eles não vão soltar. E agora eu escondo essas pontas lá dentro do meu trabalho. Tudo aqui pela parte de trás, que depois o cabelo disfarça. Corto os excessos. Escondo bem. E tá pronta a primeira orelhinha. Agora, eu vou fazer a outra orelhinha exatamente igual. Pra trabalhar a orelha direita, eu vou trabalhar do mesmo jeito que eu trabalhei a esquerda. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre a 7ª e a 8ª carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre a 7ª e a 8ª carreira é onde eu vou, é aqui mesmo, tava certo. Eu vou tecer a orelhinha dela, tá? É aqui eu fiz a orelha esquerda, eu comecei por baixo, pra tecer a direita, a única diferença é que a gente vai começar por cima,
tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou entrar com o meu fio, vou cair no ponto de cima que eu marquei e vou contar 1, 2, 3, 4 pontos, do mesmo jeito, tá? A forma de crochetar é a mesma, a gente só começa em cima e a direita em cima e a esquerda embaixo pra fazer elas no mesmo sentido, ó. 1, 2, 3 no quarto, eu dou 2 voltas aqui pra fazer a orelhinha, ó. 1 e 2. Desse jeito. Ajusto a tensão aqui dos dois, para eles ficarem igual. E aqui eu vou trabalhar do mesmo jeitinho. Começo com um ponto baixo. E agora eu faço 5 meio pontos altos, igual a gente fez lá na outra, ó. 1. Opa. 1. 2, 3, 4, 5, e a gente finaliza com um ponto baixo. Exatamente do mesmo jeito, tá? Ó, assim. Puxamos os dois aqui. Esse daqui a gente vai entrar e esconder lá atrás com o outro e dar um nozinho que nem a gente fez na outra. Então, eu volto com ele aqui, ó. Vou encontrar os dois aqui, dar um nozinho e esconder os meus fios, tá? Do mesmo jeitinho. Feitas as 2 orelhinhas aqui, rematados os fios, agora vamos pro narizinho. Pro narizinho, a gente vai contar aqui abaixo dos olhos, 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta carreira. E a gente vai fazer sobre 1, 2, 3, 4 pontos, bem no meio dos olhinhos, assim. Vou entrar também com o meu fio aqui pela lateral, ó, em qualquer ponto. E vou cair com o meu fio no primeiro pontinho marcado aqui. Com a agulha de tapeceiro, tá? Desse jeito. Vou contar, então, os 4 pontos, 1, 2, 3, 4, já tinha marcado aqui. E vou passar aqui também 2 vezes. Também deixa um pedacinho aqui que no final a gente junta as 2 partes e dá um nozinho. Passo aqui, ó, meu fio 2 vezes nessa laçadinha aqui, pra ter uma base pra gente começar a bordar o narizinho. Desse jeito. Ajusto aqui a tensão dos dois pra ficarem iguais. E agora eu vou começar a bordar. Então, eu giro a cabeça assim, ó, de cabeça pra baixo. E vou entrando com a minha agulha assim, ó, por baixo do meu ponto, desse jeito. Sempre levo o meu fio pra trás e venho por baixo do ponto, passando o fio desse jeito. Ó, levo o meu fio pra trás e vou passando e vou ajustando aqui, ó, pra que fique bem bonito esse bordadinho, ó. Levo pra trás e passo o fio. Sempre com a ajuda do meu dedo indicador, eu vou ajustando aqui para que esse bordado fique bem direitinho. Ajusto sempre a tensão para que não fique frouxo. E vou passando o bordadinho. O fio sempre fica para trás da minha agulha para não correr risco dele dar nó. Vou até o finalzinho aqui, colocando os pontinhos até o final. Mais um aqui. Desse jeito. E agora eu vou voltar. Então, eu desviro a boneca assim. E agora eu volto bordando pro outro lado, ó. Sempre com o fio pra trás da minha agulha. Ajusto a tensão e vou bordando. Vou passando aqui até dar a altura do meu narizinho, tá? É um bordado bem simples. Eu sempre controlo a tensão do fio com o meu dedo indicador, ó. Vou bordando até formar o narizinho dela, até ele ficar bem bonitinho. Sim. Mais uma vez. E mais uma vez aqui bem no cantinho para finalizar. Feito isso, ó, tá pronto o meu narizinho. Agora eu entro com o fio aqui e vou levar ele aqui de encontro a esse outro aqui, pra dar um nozinho nos dois e esconder dentro do meu trabalho. Então, agora eu vou ajustar aqui a tensão. Vou ajustar o meu narizinho aqui também pra ficar direitinho, ó. Pra ficar bem bonitinho, pra não ficar com os pontos tortos. E agora é só dar um nozinho nos dois aqui e esconder lá pra dentro, igual a gente fez nas orelhinhas.
Pra fazer o bordado do olhinho, eu começo com o fio branco, já fiz esse lado aqui, vou fazer o outro com vocês. É só uma marquinha branca no olhinho dela. Eu vim com o fio aqui desse lado agora e eu vou entrar com ele aqui no meio do meu olho, na parte inferior. Desse jeito. Pra fazer esse bordado aqui, eu gosto de usar uma agulha com ponta um pouquinho mais longa, porque a cabeça dela é grande, né? Então, facilita bastante. Agora, eu vou vir com o meu fio aqui no cantinho do meu olho, aqui pela parte de cima também, e vou tocar esse fio e perder ele dentro do meu trabalho. No final de tudo isso, eu venho com uma marcação de colinha pano aqui, então eu não me prendo muito a deixar ele tão firme aqui, que depois eu marco todo ele com uma colinha, pra não ter risco dele escapar, tá? Ó. Entro com ele aqui por baixo do meu olhinho. Tá? Então, a parte branca tá pronta, agora eu vou introduzir o fio preto pra gente fazer a parte de cima do bordado. Pra fazer o bordado aqui com o fio preto, eu faço um bordado bem simples, não invento muito no bordado, porque eu acho que quanto mais simples, mais bonito o bordado fica, tá? E é uma boneca de criança, então, assim já tá bom. Eu já fiz esse primeiro lado e vou fazer o outro com vocês. O mesmo fio que eu trabalhei na boneca, eu desfiei ele, deixei ele em 2 fios pro bordado não ficar muito marcado, tá? Fiozinho preto. Entrei com ele aqui, depois que eu fiz esse lado, e vou vir com ele aqui no canto do meu olho, na parte superior, aqui, bem no cantinho. Desse jeito. Mesmo jeito eu faço os 2 lados, tá? Agora eu vou vir com ele aqui, vou puxar ele assim, vou vir com ele aqui no cantinho do meu olho. Bem aqui embaixo, ó, no cantinho. Quando eu entrar com ele aqui, eu já vou vir com ele aqui também, uma carreirinha pra cima pra fazer o cílio dela. Ó. Ajusto aqui, desço aqui e também venho aqui no pontinho da frente pra fazer aqui o outro cílio dela. São só 2 cíliozinhos, assim. E agora eu volto aqui, ó. Quando eu voltar aqui, eu já vou cair aqui em cima pra fazer a sobrancelha dela. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, na terceira carreira pra cima do olho, uma carreirinha pra frente do olhinho dela, eu vou fazer a sobrancelha. Seguindo a mesma medida aqui da outra, ó. Desse jeito. Vou ajustar aqui os cílios pra ficarem iguais. E pra fazer a sobrancelha, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto, eu vou entrar e vou descer só um pontinho pra baixo aqui pra dar uma caída na sobrancelha aqui, pra fazer o rabinho da sobrancelha. Volto aqui, ó, no mesmo ponto e vou perder esse fio dentro do meu trabalho. Passando ele aqui, pelo meu trabalho. Desse jeito. E tá pronto aqui. Ajusto pra que fique direitinho e os 2 lados fiquem simétricos. Fiquem iguais. Tá? É só isso aqui, o bordadinho do rostinho dela. Vou cortar aqui os excessos e agora já volto pra dar uma diquinha do bordadinho aqui pra ele ficar sempre direitinho. Agora eu venho aqui, ó, com um pouquinho de cola pano, tá? Porque a cola pano, ela desaparece, ela não marca, então pego um pouquinho de cola pano. Com a ponta do meu alfinete, eu passo assim, ó, a cola pano na ponta do alfinete e venho contornando por baixo dos bordados desse jeito, pra garantir que meu bordado não vai desmanchar e nem sair do lugar, tá? Então, eu venho só com a pontinha assim e passo um pouquinho de cola pano. Porque quando a cola pano secar, ela vai ficar transparente e não vai comprometer o meu bordado. E vou passando aqui em torno do meu bordado com muito cuidado. Daí, ele vai ficar sempre no mesmo lugar. Não tem risco de desmanchar o meu bordado. É bem fácil, bem tranquilo de fazer. Tá? Mas com a cola pano, tá? Porque a cola pano, quando ela seca, ela fica transparente. Eu sempre faço isso depois que eu bordo. Que meu bordado fica sempre bonito, nunca sai do lugar. Tá? Só isso aqui. Com muito cuidado, né? Prontinho. Tá pronto o bordadinho do olhinho dela aqui. Bem simples. Quanto mais simplesinho, mais delicado ele fica, tá? Agora, a gente vai bordar a boquinha dela. Pra bordar a boquinha dela, eu vou bordar sobre 3 pontinhos, fazer uma boca bem pequenininha. Mas vocês podem fazer a boca do tamanho que vocês desejarem, tá? Seguindo sempre essa mesma lógica. Vou entrar com o fio aqui na lateral e vou vir aqui no primeiro dos 3 pontinhos que eu marquei aqui. 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta carreira pra baixo do nariz, tá? Então, eu saio aqui, ó, no primeiro pontinho que eu marquei. Essa agulhinha que eu tô usando é uma agulha de tapeceira um pouquinho mais curta, pra facilitar aqui meu bordado, ó. Agora, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, vou vir no terceiro pontinho, fazendo esse movimento aqui, desse jeito. Agora, aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no nariz dela. Vou contornar aqui essa minha laçada
com o meu fio vermelho assim, ó. Exatamente igual eu fiz lá no nariz. Vou passando pelo meu fio desse jeito, até chegar ali do outro lado, ó. Vou contornar todo o meu fio bordando, igualzinho a gente fez no narizinho dela. E vou ajustando para que meu bordado fique bem certinho, não fique torto. Ó, vou levando meu bordado até a outra ponta. Desse jeito. Ajusto. E vou trazendo meu bordado assim. Aqui eu também tô usando um fio desfiado, o mesmo fio desfiado em 3, tá? Pra ele ficar um pouquinho mais delicado, não ficar tão grosso, ó. Vem, cheguei aqui na outra ponta, ó. E agora eu vou voltar fazendo a mesma coisa, deixando um pouquinho mais grosso. Vou voltar igual eu fiz no nariz até esse lado. Cheguei aqui do outro lado, ó, contornei até o outro lado novamente. Agora eu vou vir aqui, ó, vou entrar por baixo do ponto aqui e vou subir aqui no pontinho do meio desses 3, ó. 1, 2, 3, tem um pontinho bem no meio aqui. É bem nesse pontinho aqui que eu vou subir, ó. Bem no pontinho do meio. Assim. Vou sempre ajustando para que não fique torto, cuidando para que não fique torto o meu bordado, eu vou sempre ajustando. Controlo a tensão desse primeiro que eu iniciei aqui também. Agora eu volto aqui, ó, no mesmo lugar, fazendo esse movimento aqui. Feito isso, eu ajusto a tensão e agora eu vou voltar bordando do mesmo jeito, ó. Vou contornando esse fio que eu passei aqui, ó. Formando meu bordado. Sempre ajusto para que fique numa tensão boa. Com o meu dedo indicador eu vou segurando ali o fio, ó. E o fio sempre fica atrás da agulha. Vou contornando até chegar ali embaixo. Desse jeito. Quando eu chegar aqui embaixo, cheguei aqui embaixo, ó, eu vou voltar fazendo a mesma coisa. Vou voltar até lá em cima de novo, ó. Levando meu bordado de novo até lá em cima. Então, agora eu volto no mesmo processo até chegar lá em cima. Cheguei aqui de novo, ó. Quando eu for entrar aqui para dar o último aqui, eu já vou entrar com ele aqui por baixo, no ponto. E vou vir com ele aqui embaixo, na outra ponta, fazendo esse movimento aqui, ó. Puxo, ajusto bem e volto com ele no mesmo lugar. Assim. E agora eu vou contornar este lado do mesmo jeito. Exatamente como a gente tá fazendo até agora. Vou bordar agora esse lado da boquinha. Do mesmo jeito. Vou contornando até chegar lá em cima. Quando eu chego, eu volto contornando pela parte de baixo também. Vou ajustando para que esse bordado não fique torto. E vou bordando aqui em torno da minha laçada. É um bordado mesmo, né? Não tem segredo nenhum, é só bordar. Ó. Cheguei aqui em cima, ó, e agora eu vou voltar até lá embaixo de novo. Tá? Agora eu volto de novo até aqui embaixo. Passei aqui na volta, então, ó, cheguei aqui no final, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar aqui por baixo e vai vir aqui, ó, um pontinho pra frente desse lado da boquinha, assim, ó, um pontinho pra frente. Assim. Vai voltar aqui, ó, bem onde a gente começou a boquinha, e vai vir do outro lado um pontinho pra frente também, assim. Pra fazer as marcações aqui da lateral da boquinha. Vai voltar aqui e eu vou fazer essa marcação aqui 2 vezes. E aqui, quando eu for fazendo essas marcações, eu dou uma puxadinha pra dar uma afundadinha bem de leve na boquinha, ó. E a última vez aqui. Assim. E agora, quando eu passar aqui, eu já vou perder esse fio dentro do meu trabalho. Ajusto as 2 pontas pra ficarem iguais, venho com a ponta da minha agulha e ajusto aqui também o meu bordado pra que ele fique bem simétrico. Qualquer coisa que precisa ajustar, eu vou ajustando aqui
com a ponta da minha agulha pra ficar bem direitinho. Essa ponta aqui, a boquinha dela. E daí eu posso cortar aqui os excessos do meu fio. Esconder essas rebarbas aqui dentro e fazer a mesma coisa que eu fiz ali no bordado dos olhinhos com a cola pano nas laterais da minha boquinha. Ajusto ela para que ela fique toda certinha, não fique torta. Ó, bem bonitinha. Agora eu venho aqui com a cola pano e faço a mesma coisa que eu fiz no olhinho. Botei um pouquinho aqui na minha mão, ó, e eu venho aqui, ó, por baixo da minha boquinha, só por baixo, e ajusto aqui, ó. Esse bordado dificilmente vai mexer do lugar, porque ele é um bordado bem grosso, né? Mas, por garantia, a gente dá uma passadinha de cola pano aqui, ó, por baixo, pra não... garantir que ele não vai mexer do lugar e vai estar sempre bonito. Tá pronto aqui, então, a boquinha dela. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem pegar com um fio branco e passar aqui no meio também. Eu vou deixar assim, acho que não precisa, tá? Agora, vamos costurar o cabelinho nela. Antes de mais nada, pra finalizar o nosso bordado aqui, não menos importante que tudo, a gente vai passar um blushzinho nela, pra deixar ela bem coradinha. Porque blush dá um toque todo especial na bonequinha, né? Então, eu venho aqui com o meu blush, ó. Esse é blush normal de maquiagem, vocês podem usar também giz pastel, ou ainda, se vocês preferem, vocês podem usar tinta de tecido diluída em água. Eu não gosto de usar tinta de tecido, porque a tinta de tecido, se ela ficar muito forte, não tem como desfazer, né? O blush, qualquer coisa, a gente pode dar uma lavadinha que ele sai, ó. Então, eu prefiro ou o giz pastel ou o blush. Uma coradinha na bochechinha dela. Assim. Já dá uma carinha toda diferente nela, né? Ó. Agora, vamos costurar, então, o cabelinho dela. Pra costurar o cabelinho, vamos começar posicionando aqui, ó, as mechas da franja bem na frente, desse jeito. Aqui a gente junta anel mágico com anel mágico, assim. E aqui, se a gente quiser, a gente pode passar uma cola pano aqui na base do nosso cabelinho, que é exatamente o que eu vou fazer aqui antes da costura, porque depois ele já vai ficar posicionado pra costura e a gente não vai ter dificuldade pra costurar, tá? Então, aqui eu passo ou uma cola de silicone, qual que vocês preferirem, tá? Como eu tô com a minha cola pano aqui na mão, eu já vou passar ela mesmo. Aqui a cola também não é tão importante, a cola que vocês vão usar, porque a gente vai costurar. Então, é só pra manter ele posicionado mesmo. Então, eu venho aqui o anel mágico com o anel mágico, posiciono a franja aqui pra que ela fique bem na frente do cabelinho dela, desse jeito, assim. E vou alfinetar aqui o cabelinho dela pra gente dar início na costura, tá? Se eu deixar minha cola secar, depois o meu cabelo não precisa nem estar alfinetado, né? Porque a cola vai deixar já ele paradinho no lugar que eu quero. Então, se você quiser esperar aí o tempo da cola secar, já fica bem certinho no lugar, não tem nem erro do cabelo sair da posição de costura, tá? Eu vou alfinetar aqui toda essa primeira base aqui, que é só essa primeira base que eu vou costurar. Essa segunda e terceira base do cabelo aqui, ó, eu vou até amarrar ela pra ela não me atrapalhar, tá? Eu vou erguer tudo aqui num rabinho de cavalo. Vou amarrar, porque essa parte aqui eu não costuro, tá? Eu só costuro a primeira base ali do cabelinho. Então, eu posso erguer ela aqui, ó, e amarrar ela pra não me atrapalhar na hora da costura, tá? Então, vou prender aqui com o alfinete a minha, amarrar aqui e já retorno. A costura do cabelo, então, já tá todo alfinetado o meu cabelinho, já tá com a base da colinha aqui em cima. Eu vou usar uma agulha com ponta que vai facilitar a minha costura aqui, tá? Então, aqui, ó, tô com o meu fio aqui e eu vou vir costurando pela base do cabelinho aqui, ó. Vou pegar o ponto aqui, vou pular um ponto de base, cuidando pra pegar o ponto da cabeça lá embaixo também, porque, né, do cabelinho e da cabeça, e vou vir com o meu fio fazendo esse movimento aqui, ó. Puxo o meu fio. Ajusto aqui a tensão. Agora, eu venho aqui atrás no ponto que eu pulei e pulo um na frente aqui também, pegando também os pontos da cabeça ali embaixo, ó. Tem que cuidar pra pegar ponto da cabeça junto, tá? Porque o cabelo é costurado na cabeça, né? Então, não faz sentido se nós não pegar o da cabeça junto. Ó, pulo um, venho no próximo, passo o fio. Desse jeito. Puxo, ajusto bem a tensão, volto no ponto que eu pulei, volto aqui no ponto que eu pulei, pulo um da frente aqui e vou no próximo, assim. Vou fazer isso aqui por todo esse contorno do cabelinho dela, aqui nessa primeira base do cabelinho, tá? Vou contornando todo o cabelinho aqui. Como o cabelo é bem colorido, não importa que aqui o nosso fio é rosa e a base é azul, porque o cabelo é todo colorido, né? Então, aqui, ó, entro, pulo um ponto de base, venho no que eu pulei aqui atrás, né, ó. Venho no próximo de base aqui, pulo um e vou pegando junto o ponto da cabeça e vou contornar aqui
por toda a base desse cabelo, desse jeito. Sempre volto no que eu pulei aqui atrás e pulo um na frente e venho no próximo aqui, ó. Eu acho mais fácil pra fazer essa costura aqui com uma agulha de ponta, tá? Quem prefere de tapeceiro, pode fazer também com a de tapeceiro, tá? Eu acho que uma agulha de ponta aqui facilita bastante, ó. E assim eu vou fazer aqui por toda a cabeça, então. Até eu chegar de novo aqui na primeira base. Finalizei aqui, ó, toda a primeira base de costura aqui, ó. Sinto que o meu cabelo tá bem firme, bem preso. Agora aqui, só por garantia, porque como esse cabelo é bem pesado, eu vou voltar e vou intercalando uns pontos aqui, ó, no meio da onde eu fiz a minha colagem, tá? Mas são pontos aleatórios, tá? É só pra realmente firmar aqui, deixar bem firme esse cabelinho, porque como ele é um cabelo bem pesado e a boneca é grande, pra garantir que essa boneca não vá ficar com o cabelo solto, ó. Porque como a gente também já fez a primeira base de colagem ali, né? Não precisa muita coisa. É uns pontos aleatórios aqui e ali, escondido no meio do cabelinho, só pra realmente deixar bem firme esse cabelo, tá? Vou fazer uns pontos aqui, intercalando aqui nessa base de cabelinho aqui. E daí eu volto pra gente fazer a parte da colagem dos cachinhos. Então, aqui, ó, feita a basezinha aqui da costurinha, né? Fiz uns pontinhos aleatórios, só pra garantir que vai ficar bem firme. Agora a gente vai fazer a parte da colagem, tá? Essa primeira camada aqui eu vou colar intercalando aqui os cachinhos, só pra eles ficarem mais presos rente à cabeça. As duas últimas camadas eu não colo, tá? Então, aqui, ó. Como que eu vou colar? A franja eu não vou colar, obviamente, e também não vou colar o primeiro cachinho desse lado e não vou colar o primeiro cachinho desse lado. Vou começar a colar aqui a partir do segundo cachinho aqui atrás da orelha, tá? Nem o segundo cachinho também. Vou deixar os dois primeiros cachinhos aqui sem colar. Vou deixar soltos os dois primeiros cachinhos e vou começar a colar aqui a partir do terceiro cachinho de cada lado, ó. Não precisa ser um bem do ladinho do outro aqui, é só pra nós dar mais ou menos uma cobrida aqui atrás, ó. Então, eu venho aqui, ó, um pouquinho afastado da orelha e eu vou colar até mais ou menos aqui, ó, 2 carreiras pra baixo da orelha. Eu vou alfinetar todos eles pra ficar mais fácil depois da minha colagem, ó. Eu vou botando um assim do lado do outro, ó. Não importa que fique espaçamento aqui no meio, porque depois tem mais a segunda e a terceira camada de cabelo, tá? É só pra gente deixar essa primeira etapa do cabelo aqui coladinha na cabecinha dela pra ficar mais firme, tá? Aqui também, se vocês quiserem vir com uma costurinha aqui, não tem problema. Eu acho mais fácil a colagem. Se a cola é uma cola de boa qualidade, que é lavável, não tem problema nenhum vocês colarem, tá? Aqui, ó, 2 carreirinhas pra baixo da orelha. Não vou até lá ao final, só umas 2 carreirinhas pra baixo da orelha. Ó, eu vou colocando aqui, do ladinho um do outro aqui, ó. Vou alfinetar todos os cachinhos, deixando 2 de sobra, então, antes da orelha. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz toda a colagem dos cachinhos aqui. Na verdade, aqui, ó, eu achei melhor deixar só um antes da orelha e colar a partir do segundo, como eu tinha determinado no início, então eu deixei só um antes da orelha aqui, alfinetei todos eles, passei a colinha e fui colando um por um. O meu já tá sequinho aqui as colagens, ó, vou deixar só mais um pouquinho. Fui, alfinetei todos aqui, ó, e fiz a colagem de todos, tá? Eu tava gravando aqui essa parte que eu tava passando a cola pra vocês, mas a minha câmera aqui deu uma bugada e acabou pulando essa parte aqui na hora da gravação, achei que tava gravando e não tava. Mas é o que eu fiz, eu alfinetei todo ele, e só fui passando a cola e deixando ele na posição que eu tinha colocado, tá? Até que agora a colagem vai secar todinha. E daí aqui, só que eu tinha deixado 2 mechinhas na frente da orelha, eu deixei uma só, tá? Depois eu soltei aqui a parte de cima do cabelinho, ó. Porque essa etapa de hoje, então, aqui é a costura do cabelinho aqui e o bordadinho do rosto dela. Na próxima, a gente vai finalizar montando a nossa bonequinha aqui e fazendo todos os últimos detalhes dela, tá? Ó, agora eu ajeito aqui o cabelinho dela, pra gente conferir aqui o resultado desse bordadinho, desse rosto que ficou super lindo. Na próxima aula a gente vai definir aqui penteado e tudo direitinho da nossa bonequinha unicórnio. Olha que linda que ela ficou, super delicada. E esse rostinho ficou uma graça. Eu, vocês sabem, não sou muito de bordar boquinha em boneca, mas essa eu confesso que eu gostei bastante. Tá? Então aqui, ó. Finalizada a nossa aulinha de hoje, então, do bordadinho do rostinho dela. Espero que vocês tenham gostado. E se tu gostou, não esquece aí de deixar um like pra mim. E até a nossa próxima aula, onde a gente finaliza a nossa bonequinha.